Sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, uma vez Viva. mais, bem-vindo. Esta semana olhamos para as novas regras que o Governo quer ver aprovadas para as ordens profissionais. São 12 as ordens profissionais que vão ser abrangidas pelo novo Estatuto das Ordens Profissionais e são também muitas as críticas às mudanças que esta legislação acarreta. A primeira delas diz respeito à transparência. Os bastonários vão ser obrigados a entregar no Tribunal Constitucional uma declaração única que resuma os seus rendimentos, o património, os interesses e as incompatibilidades. Ora, Miguel, como é que vê esta medida? Isto é de facto uma necessidade de transparência? Bom, dizer-te isto assim, sinceramente não me choca, no sentido que há um ditado popular que resume isto: quem não deve não teme. E se nós exigimos a um conjunto de líderes políticos e de dirigentes que tenham essa transparência, sinceramente não percebo porque é que possa haver alguma resistência, até porque o cargo de bastonário é por candidatura, portanto não é, ninguém vai para lá quem seja obrigado. Neste momento as regras serão essas. Eu, se algum dia me quisesse candidatar a bastonário, não teria nenhum problema em relação a isso. Portanto, que todo o problema deste diploma fosse esse, da necessidade de maior transparência ou de, eventualmente, de partilhar alguma de forma mais pública, quem quer seguir esse caminho. Mas há uma Sinceramente, imagem não de falta de vejo. transparência nas ordens, porque já tivemos de facto os partidos políticos a virem dizer que isto é essencial para reforçar a transparência. Temos partidos que vão desde o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal, o PCP ou o LIVRE. Isto é de facto uma necessidade? Há essa imagem colada às ordens de falta de transparência ou esta é só mais uma forma de populismo? Eu acho que não há tanta necessidade assim. Volto a dizer que todos os problemas desta lei fossem esses. Não sinto. Eu, por exemplo, acho que há um problema. Do ponto de vista da comunicação, há um erro estratégico por parte dos bastonários de combaterem isso. Parece que tem alguma coisa a esconder. Não deviam fazer. Acho que caíram numa armadilha política do populismo. Acho que a armadilha foi criada e pura e simplesmente entraram lá. Não sentindo, e volto a dizer, não tenho problema nenhum, não sinto a necessidade enquanto advogado de saber quanto é que o meu bastonário tem ou deixa de ter. Sei exatamente qual é que é o cargo, sei qual é que é a remuneração, sei qual é que é um conjunto de regalias que o cargo permite oferir, e não me choca rigorosamente nada eu não saber o que é que os anteriores bastonários tinham ou deixavam de ter. Não sinto essa necessidade e sou eu, digamos, que contribuo com o pagamento das cotas para a ordem, como todos os advogados. Nunca senti essa necessidade. Se eventualmente os partidos entendem que eles, enquanto políticos, têm que exigir a mesma coisa, quase a lei da reciprocidade, não vejo porque é que os bastonários têm que estar a combater isso. Haveria outras questões muito mais importantes e onde a energia tinha que ser realmente gasta. Vamos então a elas, porque há outro tema que tem sido fraturante e que já falamos também dele noutro programa que fizemos sobre este tema. Quando se começou a desenhar ou a conhecer o desenho que o Governo queria implementar, ficou-se a perceber que a supervisão das ordens deverá passar por um conselho de supervisão que terá uma maioria de não inscritos dessa ordem a determinar, por exemplo, as taxas de acesso à inscrição, a acompanhar os processos disciplinares e também o funcionamento e o reconhecimento aliás, no fundo, organizar o reconhecimento de competências, assim é que é. Isto é de facto uma ingerência nas ordens profissionais, como têm defendido os vários bastonários? Neste mundo, o problema é que nem tudo é preto e branco, há uma zona cinzenta. E o problema é quando se começa a confundir e a querer separar as coisas. Eu, sinceramente, acho que o facto de se querer existir um conselho de supervisão por si, e sendo apenas meramente supervisão, não poderia chocar. Sinceramente, não é essa a questão. Quando se coloca Quando a falamos tónica destas de que... atribuições, não é? Assim, depois vamos à parte que para mim já me choca. E não é só por ser dos advogados, seja em qualquer uma das 12 ordens. Porque as ordens existem exatamente pela especificidade de determinadas profissões. E quando tens um conselho de supervisão em que a maioria é não inscrito, isso a mim já me choca. Sinceramente, isso é talvez neste ponto em particular o cerne da questão. Não o conselho de supervisão em si, ok? Até porque eu sei, e todos nós conhecemos, e quem não o quiser assumir não está a ser sincero, que existe muito corporativismo e existe alguma proteção em relação aos seus pares, seja nos médicos, engenheiros, arquitetos, advogados, o que for.
Então, nesse sentido, estamos a ser, nós que somos profissionais liberais, e eu, membro de uma ordem, eu percebo que possa estar a ser penalizado por um lastro de décadas de algum corporativismo. Mas daí, passar do 8 ao 80, já me começa a ser demasiadamente abusivo. Mas é essa a questão. E é esta a questão principal, que é, havendo um Conselho de Supervisão, não choca. O que choca, eventualmente, é as atribuições que tem e o facto de ser uma maioria de não inscritos. Isso é chocante. A RTP, a bastonária dos advogados, dizia que era completamente falsa a ideia ou a afirmação de que a Ordem dos Advogados ou também as restantes ordens, no geral, não tinham qualquer tipo de supervisão. Ela existe. Ela existe ou não existe, afinal? Primeiro do que tudo, então nos advogados, eu gosto de falar do que sei, e sei falar da minha, não sei falar do que é que se passa na Ordem dos Médicos, Arquitetos ou os outros. Naquela que se passa na minha, posso dizer que não há ninguém mais escrutinador que um advogado. Somos chatos. Okay? Somos chatos, nomeadamente aqueles que se dedicam à vida da ordem são naturalmente chatos. Portanto, os primeiros supervisores são os seus pares. E isso existe. E depois existe um conjunto de órgãos, existe um conjunto de mecanismos onde existe. O problema é, existe supervisão de forma relativamente corporativa e se calhar alguma proteção possa ser passada à imagem para fora. Eu acho que se confunde as duas coisas. A supervisão existe e ela até é relativamente eficiente, nomeadamente naquilo que prejudica a própria classe e a própria profissão. O problema é, se calhar, quando sai dentro deste universo e para fora, a ideia que passa é que essa supervisão é relativamente paternalista e relativamente protetora e foi essa que se quis combater. Mas ao combater, volto a dizer, passou-se do 8 para o 800 e não apenas para o 80. E depois vêm os outros argumentos do lado também dos bastonários. Isto é, esta legislação e esta figura que é criada na legislação é de facto uma tentativa de controle das ordens profissionais, como argumentou Fernando Almeida, da Ordem dos Advogados? Em bom rigor, nós temos que pensar que isto é uma necessidade que decorre de próprias recomendações quer que já vinham há muito tempo da OCDE, da União Europeia, e nomeadamente ao abrigo daquilo que foi protocolarizado dentro do PRR. Agora, o problema é que, mais uma vez, a oportunidade, não é? Às vezes cria-se e aproveita-se. E claramente, e nós temos, se analisarmos historicamente o governo do Partido Socialista e particularmente o nosso Primeiro-Ministro António Costa, existe alguma tentação de controlar tudo e mais alguma coisa. Tendo ali havido a oportunidade, claramente passa a sensação de se ter aproveitado para haver algum controle sobre um conjunto de vozes independentes, de vozes que são críticas, que vozes pensam que não têm uma agenda, muitas vezes não têm uma agenda partidária, têm uma agenda profissional e corporativista, que têm de uma voz avalizada e com alguma presença na comunicação social, têm causado ciclicamente algum incómodo, seja aos enfermeiros, aos advogados, aos médicos, a um conjunto de outras profissões. A tentação está lá e o governo não consegue livrar-se do rótulo de querer controlar isto. Vamos então a outro tema que também tem sido bastante discutido e criticado e contestado, que é a questão dos estágios. Para quem não acompanhou este tema, os estágios de acesso às várias ordens, como economistas, arquitetos, advogados, vão passar a ter que ser pagos num montante que se traduz no salário mínimo mais 25%. Ora, isto grosso modo, a contas atuais, falamos de um salário no mínimo de 950 euros. Isto é bom ou é, ao contrário, um travão ao acesso à profissão? Mais uma vez, o mundo não é branco e preto. Qual é que é o problema? O problema é que o país e Portugal têm várias duplas realidades. E na advocacia, e eu volto a dizer que falarei apenas daquela que sei e que conheço há 30 anos, o problema é que a advocacia separa-se entre quem faz advocacia de barra e quem faz advocacia de negócios. Quem faz advocacia nas grandes sociedades, em particular em Lisboa e do Porto, e quem faz advocacia no resto do país. E há a prática individual e aquela que está quase musculada e está perfeitamente laborizada. E acho que o mérito que o diploma tem, que um conjunto, e são já muitas dezenas ou centenas de estagiários por ano que vão para o mercado de trabalho e que precisam de proteção daquilo que são as médias e as grandes sociedades de advogados. E essas têm recursos, capacidade e mais. A forma como interagem com esses estagiários, de trabalhadores dependentes, obviamente os estagiários precisam desta proteção e o mercado precisa desta proteção. O problema é que isto é um caso
muito, volto a dizer, muito fechado em Lisboa e Porto, nas médias e grandes sociedades de advogados. Não é assim no resto do país. Eu tenho, se calhar, a sorte e a capacidade de trabalhar numa sociedade grande em Lisboa, mas viver no distrito de Setúbal e num concelho pequeno de Sesimbra. Eu conheço a realidade de ambas. Reconheço quem faz tribunal, e eu não vou ao tribunal há mais de 20 anos, faço advocacia de negócios, mas conheço a realidade deles, conheço a realidade de Lisboa e conheço a realidade de Sesimbra. É impossível um patrono conseguir pagar isto, porque muitos deles não conseguem levar isto para casa no final de cada mês, porque tem uma dose de risco do negócio. O que é que isto vai acontecer? Então, os alunos que saem das universidades e querem exercer a advocacia, que não conseguem entrar nas médias e nas grandes sociedades de advogados em Lisboa, que vão ter capacidade para isto, vão ser impedidos de aceder à profissão. Porque no resto do país ainda existe sim a ligação do patrono ao estagiário, em que o preparamos para a profissão, em que o ensinamos, em que o incentivamos a ter clientela, em que o incentivamos a estudar mais do que aquilo que nós precisamos às vezes de um estagiário, que é que faça apenas trabalho manual puro, e que é que se diz carne para canhão, e é isso que é a diferença, e esta lei não vai permitir isso. Está vocacionada para proteger uma determinada faixa, mas vai expor completamente uma outra, e eu tenho tenho receio que numa década, nomeadamente fora de Lisboa e do Porto e das grandes sociedades, aos alunos de Direito seja mais difícil chegar ao mercado da advocacia. Esta proposta ainda vai ser debatida na Assembleia da República. Era possível, por exemplo, ajustar este tipo de pagamento em função dos rendimentos das sociedades, ou isso também seria difícil de controlar? Eu não sei qual é a fórmula, mas tem que existir. E porque muitas vezes o que este governo nos ensinou é que baixa muitas expectativas no primeiro momento, para que depois a seguir faz cedências para parecer que alguém do outro lado, a contraparte, leva alguma coisa. O primeiro anúncio é uma coisa e depois a aplicação é outra. E já aconteceu aqui num conjunto de fenómenos, não tem a ver com este diploma, é uma praxis que é o que o governo e António Costa têm de forma de negociar com os seus parceiros. Portanto, eu ainda acredito que haja capacidade para poder-se dialogar e arranjar uma fórmula que tudo cubra. Não sendo perfeita, tem que ser obrigatoriamente melhor que esta, porque tirando aqueles que são os melhores alunos que vão entrar nas melhores sociedades, todos os outros, a médio e longo prazo, vão ser altamente prejudicados. E o governo tem que olhar para isto. Neste momento, a única margem de cedência que houve foi, por exemplo, nos contabilistas, aliás, em que o acesso à profissão ficou de alguma forma balizado e as funções ficaram balizadas. Aqui também há margem para irmos mais além, Miguel? Eu acho que, sinceramente, aquilo que o governo não alterou, e há coisas que eu não concordo em relação à ordem, porque não me choca um conjunto de situações e de alterações que tenham que fazer, até porque já muitas críticas às vezes tenho feito aqui, porque é por muitas vezes uma corporação antiquada da forma de estar, e há muitos receios que não deveria ter e que devia-se abrir um bocadinho mais ao mundo, porque há outros países em que as sociedades multidisciplinares existem e não há problema nenhum, os advogados continuam a ter. Há muitos países onde não são só advogados que fazem contratos e ninguém morre por causa disso. Portanto, há desgaste que eu acho desnecessário para a ordem, e há outros em que realmente se deveria concentrar, e tem havido alguma dispersão naquilo que de forma mais analítica e mais cirúrgica que devia existir. Eu acho que há coisas que ainda vão possível se dialogar e que é possível ainda achar posições de compromisso para não prejudicar aqueles que são os mais prejudicáveis no futuro, que são os alunos de Direito, que não vão conseguir entrar naquelas maiores sociedades de advogados. Obrigada, Miguel, por mais esta análise, e está assim fechado mais um videocast do Advogado do Diabo. Conto consigo. Até à próxima semana.